Padre Fábio, como a Igreja Católica encara os problemas sociais e políticos gerados pelo sistema capitalista vigente? Esses problemas influenciam negativamente as pessoas com relação à evangelização? Anderson, os problemas sociais que nós temos são sempre problemas que a Igreja está refletindo o tempo todo, porque a Igreja tem toda uma doutrina social que ela apresenta como um norte para a reflexão. Como é que nós podemos influenciar e viver a experiência, de interferir no processo social, fazendo com que o Evangelho possa nortear as relações sociais e políticas? É a gente criando as nossas influências, meu filho. É lamentável que a gente diga que o Brasil é um país católico e que a gente viva com a corrupção que a gente vive, que a gente viva com os índices de aborto que nós temos, com índices de criminalidade e de violência. Significa que este cristianismo que nós professamos ainda não atingiu as nossas atitudes. A partir do momento que um político, por exemplo, que é ele que tem o poder nas mãos, nós não podemos negar, e somos nós que damos a eles o poder de fazer o que fazem. Se um político que se diz cristão, que se diz enamorado do Evangelho, porque o processo de evangelização é isso, é a gente começar a amar o Evangelho e trazê-lo para a nossa vida. Se ele se diz tudo isso e ele é capaz de desviar dos cofres públicos milhões e milhões e milhões de reais em benefício próprio, em benefício de um pequeno grupo, significa que ele não entendeu absolutamente nada de Evangelho. Significa que ele não entendeu absolutamente nada do conceito de justiça, de liberdade, que são conceitos fundamentais dentro do cristianismo. Nós assistimos, durante um bom período aqui no Brasil, uma série de escândalos envolvendo a política. E olha, termina um, começa outro. Isso é lamentável, porque isso está expressando justamente a ausência de cristianismo dentro dos nossos governos. E a mim, com toda sinceridade, não me convence em absolutamente nada a dizer aquele candidato é isso, aquele candidato é líder disso, aquele candidato é líder da renovação. Para mim não me faz diferença. O que nós precisamos prestar atenção é na atitude daquela pessoa. São nos valores que ela professa. Porque a coisa mais fácil que tem é nós usarmos da igreja hoje para poder nos elegermos e depois não termos nenhum comprometimento com o Evangelho. Eu, pessoalmente, tenho uma admiração profunda por alguns amigos meus que são políticos e que estão levando os valores cristãos para suas pautas de votações, para aquilo que eles propõem, para aquilo que eles apresentam para o Brasil e para os seus estados como meios de fazer a política ser mais justa. Agora, eu sempre penso o seguinte: eu não estou no Congresso Nacional, você não está. Eu não sou senador, você não é, Anderson. Como é que nós podemos minimizar os efeitos desse capitalismo terrível, desse sistema político corrupto? A gente mudando as nossas atitudes nas pequenas coisas. Você hoje, por exemplo, na sua casa, você no seu trabalho, você passou pela oportunidade de tomar diversas decisões. Não é assim a vida? Por menor que seja o cargo que a gente ocupa, algumas pessoas estão nas nossas mãos. Nós estamos lidando com o dinheiro dos outros, nós estamos lidando com o direito dos outros. E aí? Como é que nós reagimos? Como é que é a minha atitude diante das pequenas decisões que eu, como pessoa, posso tomar? Nós vamos minimizar os problemas no mundo no dia em que nós descobrirmos que as nossas pequenas atitudes são determinantes para a continuidade ou para a descontinuidade da corrupção no mundo. Quando a gente descobre o valor da verdade, por exemplo, quando a gente deixa de mentir nas pequenas coisas, nós seremos verdadeiros nas grandes também. Quando nós descobrimos o valor da honestidade, de você tratar bem as pessoas, de você não negligenciar o direito que é do outro, a gente começa a ser melhor nas pequenas coisas. Depois, quando a gente precisar exercer grandes cargos, a gente estará preparado para realizar bem aquele cargo. O grande problema é que nós somos desonestos nas pequenas coisas e depois queremos justiça nas outras grandes, naquilo que diz respeito ao que o outro precisa fazer. Não. O cristianismo, essa estrutura capital, que nós vivemos, e não tem como você fugir dela. Os sistemas socialistas também têm as suas falhas. Em todos os sistemas humanos
haverão falhas, porque não tem como ser diferente, o ser humano é limitado, o ser humano é cheio de mazelas, e nós temos que aprender a lidar com elas. Em todos esses sistemas, nós precisaremos intervir no nosso jeito, na nossa conduta, para fazer a diferença naquilo que é possível. Né? Honestidade começa pequeno. Começa naquele gesto que você faz, de você saber que aquele dinheiro não é seu, de você devolver. Quantas vezes você passou pela sua experiência de vida, alguém lhe devolver um troco errado? E aí eu pergunto, você nem precisa dizer não, como é que você reagiu naquela hora? Você levou o dinheiro a mais para sua casa, ou você foi capaz de devolver para aquela menina do caixa? Tadinha, às vezes trabalha com a maior dificuldade do mundo, né? Às vezes é um trabalho suado e depois vai ter que pagar por aquilo que ela errou, porque você não foi capaz de devolver. Às vezes nós somos assim. Às vezes são coisas pequenas que nós podemos fazer a diferença. Às vezes você viu cair o dinheiro da carteira do outro. Como é que você reagiu ali? Você foi capaz de usar de honestidade? Ô, minha amiga, seu dinheiro caiu aqui. Ou então, em alguma oportunidade que você teve de praticar a justiça, qual foi a sua decisão? Eu, particularmente, penso que nós temos que ficar muito atentos a essas oportunidades, porque são nessas oportunidades que a gente pode transformar o mundo que a gente viveu, que a gente vive, né? Que a gente já viveu, que a gente vive e viverá. São nessas oportunidades que nós podemos consertar o mundo. E viver para consertar faz bem.